Oi, meu nome é Carlos, eu trabalho na gestão do time de desenvolvimento do Operandi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz a gestão dos nossos projetos internamente com o produto. O meu trabalho principalmente é fazer a ponte entre as áreas de atendimento, as definições de produto especificamente que a empresa toma e o time de desenvolvimento, a articulação desses projetos, da implantação desses projetos dentro do desenvolvimento. No decorrer dos anos, a gente fez uso de várias ferramentas, usou Scrum na veia, como o pessoal diz, implantou algumas partes de metodologia Agile e foi procurando qual era o melhor ponto de equilíbrio entre essas ferramentas e o que a gente conseguia usar delas no nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem alguns processinhos do Scrum, como Daily Meeting, que a gente faz com o time de desenvolvimento diariamente. Para alinhar algumas coisas, a gente com o restante da empresa, em relação ao produto, a gente faz semanalmente um representante de cada área de atendimento da empresa participa desse Daily Meeting nas segundas-feiras pela manhã, para a gente alinhar o que foi feito na semana anterior em relação ao produto, que a gente vai estar fazendo na sequência, tirar possíveis dúvidas que as áreas de atendimento tenham em relação ao produto, para a empresa toda estar alinhada, né? Mas mais especificamente em relação aos projetos, a gente tentou, com o passar dos anos, deixar a coisa o mais dinâmica e o mais flexível possível, porque a gente chegou a usar processos, por exemplo, para quem está mais habituado com Scrum, como o Planning Poker. Só que você fica muito amarrado a ter um time nivelado com o mesmo nível de conhecimento e uma série de outras questões. Então a gente viu que não se encaixava muito bem, né? Porque você tem, querendo ou não, você sempre tem rotatividade, sendo um time de desenvolvimento ou de qualquer outra operação dentro da empresa, né? E pessoas novas não vão ter o mesmo rendimento, não vão ter o mesmo conhecimento da tua estrutura interna e tudo mais que as pessoas que já estão há alguns anos na empresa. Então, a gente foi buscando aparar essas arestas e encontrou um processo que para a gente funciona bem e principalmente fazendo uso das próprias ferramentas que o Operandi nos entrega, né? Ele ajudou bastante assim na melhoria desse processo. Então vou passar um pouquinho desse fluxo, como funciona para vocês, vou fazendo alguns comentários em relação a como é que a gente lida estimativas e tudo mais com as ferramentas do Operandi, tá? Primeiramente é importante você entender a capacidade produtiva do teu time, tá? E isso foi um ponto que a gente levou alguns anos para conseguir entender, como eu comentei antes do Planning Poker, assim, eu não posso fazer uma estimativa com o pessoal, todo mundo, 2 ou 3 dizerem que levam 2 dias para fazer determinada atividade, tem uma pessoa mais nova que diz que leva uma semana, tudo bem, a maioria diz que leva 2, 3 dias, eu vou colocar aquilo e vou entregar para essa pessoa mais nova que não tem aquela capacidade produtiva. Então, assim, quem vai fazer a gestão desses projetos, antes de qualquer outra coisa, precisa entender qual é a capacidade produtiva do teu time e de cada integrante desse time, tá? De que forma o Operandi pode ajudar a solucionar esse tipo de problema? Entender essa situação. A gente fez uso do timesheet, a gente até fazia a gestão das nossas atividades dentro do Operandi e tudo mais, mas não fazia uso do timesheet há alguns anos, e passou a fazer uso para conseguir entender com atividades similares quanto tempo cada pessoa do time levava para executar determinada ação. Então, ele faz o apontamento de timesheet durante todo um projeto. Quando a gente tiver um projeto similar àquele, a gente já entende mais ou menos como é que aquele profissional se comporta e quanto tempo ele vai levar para executar aquela atividade. Óbvio, tem outros passos que a gente vai ver mais à frente em relação à estimativa de atividades, mas assim, o gestor já consegue ter uma visão de que assim, quando determinado colaborador está te dizendo que vai levar 2 semanas para executar um projeto, com as outras experiências que você já teve com ele dentro da empresa, você consegue mensurar se essa estimativa que ele está fazendo está próximo realmente da capacidade produtiva dele, se está aquém, se tem alguma coisa que ele não está conseguindo identificar naquela atividade e que ele já fez algo parecido, você pode instruir ele para a gente melhorar nessa estimativa, porque o objetivo final das estimativas de um projeto, principalmente, não é tirar sangue dos colaboradores, é você acertar essa estimativa para você prometer uma data, prometer um prazo e fazer essas entregas dentro desse prazo e, obviamente, o tempo de execução vai acabar determinando o custo desse projeto, né? Então, essa estimativa tem que ser muito assertiva para você não estourar os custos do projeto e acabar perdendo dinheiro com ele. Um outro ponto bem importante em relação ao timesheet
é deixar claro para o teu time, o timesheet em formato timer lá, o reloginho que fica correndo durante o dia, ou o próprio apontamento manual, é você deixar claro para o teu time que aquilo dali não é só uma ferramenta para você estar controlando o tempo que ele leva para executar as atividades. Isso traz benefício para ele, porque essas estimativas mais acertadas e todo esse processo fazem com que você não sobrecarregue ele nas próximas atividades que ele vai efetuar. Porque aquilo ali ajuda a estimar as próximas coisas que ele vai executar, porque muitas vezes o difícil de você conseguir implantar esse tipo de ferramenta na empresa é porque o funcionário ou colaborador sempre fica com a impressão de que assim, querem que eu use essa ferramenta para me controlar, para saber o que eu estou fazendo, para saber quanto tempo eu levo. Sim, é para isso, para controlar, mas não é controlar a nível de eu tenho soldados que têm que fazer as coisas do jeito que eu quero. É para entender melhor a capacidade produtiva dele, o quanto ele consegue produzir por dia, o quanto ele consegue produzir por semana, quanto tempo ele leva para fazer atividade de determinada complexidade, com outro tipo de complexidade, para ajudar nas estimativas, principalmente, tá? Além disso, uma coisa que foi bastante interessante para a gente também de entender com relação ao timesheet e que vale ressaltar, não está diretamente relacionada à gestão de projetos, tempo, alocação, é mais custo daí, mas é bem importante, na medida do possível, você fazer o cálculo do valor hora-homem dos teus colaboradores e imputar essa informação no sistema, porque com essa informação, lá no final do projeto, a gente tem relatório de apontamentos por cliente, por exemplo, né? Que ele te agrupa os apontamentos por cliente e por projeto. Lá nesse relatório, quando você finda um projeto, ou durante o processo de desenvolvimento do projeto mesmo, você consegue ir lá e entender quanto aquele colaborador te custou dentro daquele projeto especificamente. Então, assim, isso ajuda bastante a você precificar os próximos projetos similares àquele que você vai fazer, a reajustar valores de peças, de projetos. A gente está tratando mais da questão de empresas de tecnologia, né? Então, assim, precificar os próximos projetos que você vai fazer daquele porte, daquele tamanho. Isso é bem importante, é bem legal. Para nós aqui internamente acaba não fazendo tanto sentido, né? Porque são todos projetos internos na maioria dos casos. Mas para quem vende projetos externos de software ou tudo mais, ou as próprias peças, né, para agências de publicidade, isso é bem importante, tá? Ajuda bastante na precificação dessas peças. E mais uma vez vem aquela questão que eu comentei antes de que assim, você tem pessoas com capacidades produtivas diferentes, com níveis de conhecimento diferente e com qualidade de entrega diferente. Então isso também tem que ser muito levado em consideração quando você faz uso de timesheet e preço e tudo mais, né? Se eu vou estimar uma atividade para um colaborador que acabou de entrar na empresa, possivelmente eu tenho que estimar mais horas para essa pessoa. Se eu vou estimar para alguém que está 3, 4 anos, que já está habituado com como a empresa funciona, que tipo de serviço a gente entrega e tudo mais, talvez essa pessoa faça em 10% do tempo que aquela pessoa mais nova vai fazer. Mas isso é trabalho do gestor de projeto, daí, ou de quem estiver orquestrando essa equipe, entender esse tipo de coisa e direcionar na hora de fazer essas estimativas e esse planejamento do projeto, né? Eu vou passar um pouquinho só do mapa de fluxo, de como as coisas funcionam aqui dentro para conseguir exemplificar como é que a gente faz o uso dessas ferramentas no dia a dia, tá? No Operandi hoje, a gente tem alguns passos para projetos que vão ser executados. O que são os nossos projetos do desenvolvimento hoje? São novas funcionalidades do produto, na maioria dos casos. Tem alguns projetos que a gente faz que são ferramentas para auxiliar o próprio dev, para auxiliar a empresa, mas na maioria dos casos, novas funcionalidades do Operandi, tá? Essas novas funcionalidades, até chegarem no desenvolvimento, elas passam por alguns passos de outras áreas ou mesmo da nossa parte de gestão do dev, porém sempre com alguma interferência da equipe de desenvolvimento. Por exemplo, o gestor da empresa e as áreas de atendimento vão lá e definem quais são as próximas prioridades para o roadmap do produto. Então, eles definem que determinadas atividades vão ter que entrar no próximo ano no produto. Óbvio que durante o ano acabam surgindo outras coisas e a gente vai negociando isso. Mas assim, existe uma primeira definição a nível somente de produto, certo? Ela vem para nós, como gestão da equipe de desenvolvimento, eu não faço isso sozinho, óbvio, a gente tem que trocar com outras pessoas, né?
Não dá para centralizar esse tipo de tomada de decisão numa única pessoa, porque você acaba errando muito. Então, alguém com um pouco de entendimento da capacidade produtiva do time de desenvolvimento vai lá e faz uma estimativa macro daquilo e novamente se discute que, olha, essas 20 atividades que vocês definiram fazer, essa vai levar 1 mês, essa vai levar 2 meses, essa vai levar 1 semana, e a gente vê que, olha, então, para o primeiro trimestre nós conseguiríamos encaixar essas daqui. Ok, definimos isso. Dentro dessas daqui, quais são as prioridades delas? Qual é a ordem que elas têm que ser executadas? Define-se a ordem e daí sim, uma vez que eu tenho uma estimativa macro e eu tenho a ordem que eu quero executar esses projetos, aí a gente senta com o time de desenvolvimento, pontua essas estimativas mais detalhadas. A gente faz hoje por pontos de função, então eu vou desenvolver uma tela nova no Operandi. Uma tela tem botões, tem listas, tem diversas outras ações, né? Paginação e tudo mais. Então a gente detalha isso em pontos de função. E já com as pessoas que a gente entende, aí vem o ponto que eu falei, que é a questão do gestor do time ter esse discernimento. Você já conhece os profissionais do teu time que vão ter disponibilidade, obviamente, né? Para você alocar essa atividade para eles naquele período. E você conhece a capacidade produtiva e o conhecimento técnico que melhor se aplica para aquela atividade que vai ser executada. Então, a gente chama essa ou essas pessoas que vão desenvolver essa atividade e faz a estimativa desses pontos de função com essas pessoas. A partir do momento que a gente faz essa estimativa dos pontos de função, a gente já consegue cruzar com aquela estimativa macro que a gente tinha dado e com os apontamentos anteriores já dessa pessoa. Isso ajuda ela a estimar, nos ajuda a embasar essa estimativa dela. A gente consegue ter uma noção, assim, vamos dizer, de 95% de assertividade a gente tem tido hoje das entregas que a gente vai fazer. Tá? Uma coisa ou outra acaba surgindo alguma dificuldade técnica ou algo que a gente precisa mudar no meio do caminho para posicionar melhor aquela nova funcionalidade e a gente acaba fugindo um pouquinho disso, mas na grande maioria dos casos você consegue ser assertivo. Poxa, aqui eu já tenho uma estimativa muito mais assertiva do tempo daquele projeto, basta eu definir com os responsáveis pelo produto quando eu devo começar aquela atividade, que eu já tenho praticamente certo o dia que eu vou terminar aquela atividade e eu vou poder começar a encaminhar para a produção de material, de divulgação e liberação disso para a base de clientes. Para chegar nesse ponto de maturidade, de a gente conseguir fazer essa estimativa macro, de o desenvolvedor entender o tempo que ele leva, de a gente conseguir validar essa estimativa que ele está fazendo, a gente passou por todo esse processo que eu estou falando. Por isso que eu digo, é importante cobrar o apontamento das pessoas, é importante colocar o preço de hora homem dessas pessoas, é importante acompanhar esses relatórios a cada novo projeto que você termina, trazer o teu time de desenvolvimento quando você acaba esses projetos e discutir onde você acertou, onde você errou, por que você errou, para que nas próximas estimativas você já preveja esse tipo de coisa. Então, assim, o acompanhamento desses relatórios é muito importante e uma funcionalidadezinha nova, que já me autorizaram falar sobre ela, a partir do próximo mês, a gente ainda vai ter um outro facilitador, porque hoje eu consigo acompanhar o andamento desse projeto e se eu estou dentro das estimativas e tudo mais, ou quanto tempo ele levou para ser executado e o custo dele lá pelo relatório de apontamentos, né? Seja de colaboradores ou de clientes. O Operandi vai estar liberando agora, a partir das próximas semanas, um novo campo dentro uma nova tela de projetos, mais dinâmica e tudo mais, como tem sido as telas novas, né? Mais reativa, mais... as telas em tempo real que a gente tem ultimamente, né? Você não precisa mais ficar dando F5 lá e atualizando a tela para ver as atualizações do que as outras pessoas fizeram. E ela sai com uma funcionalidade nova que você vai poder cadastrar o teu budget de mão de obra para aquele projeto. Então, hoje já era feito o acompanhamento dentro da tela de edição de projeto, lá, ou de detalhe de projeto, como queiram chamar, já era feito o acompanhamento de quantas horas foram estimadas, somadas de todos os jobs, versus quantas horas já foram apontadas do projeto para ver se você já estourou as horas ou não. Mas só isso muitas vezes não é suficiente, porque acabam entrando jobs ali que o pessoal está apontando horas e não foram estimados, ou jobs que foram estimadas e determinado colaborador não apontou horas. Então entrou uma nova informação ali, principalmente para quem trabalha com projetos externos, que precisa de precificação e acompanhamento disso, que você vai poder informar o teu budget de mão de obra dentro do projeto. Então você vai lá e vai informar
eu estimei que o meu budget para esse projeto são R$ 3.000, ok? À medida que os teus colaboradores vão fazendo os apontamentos, vão startando os timesheets, fazendo apontamentos manuais, se você tiver o valor a homem desses colaboradores cadastrado, automaticamente dentro da tela de projeto já vai sendo atualizado o valor de quanto tu já consumiu desse budget ali em tempo real, tá? A partir do momento que parou um timesheet, óbvio, ele não atualiza segundo a segundo, porque não tem essa necessidade, mas sempre que alguém fizer um apontamento manual ou parar um timesheet, ele já calcula aquelas horas e acrescenta no quanto tu já consumiu daquele budget que tu tinha estimado. Isso vai ser bem legal para quem trabalha com esses projetos externos. Além da questão de precificação, de acompanhamento de quanto do tempo estimado já foi consumido do projeto, outra coisa bem importante é o acompanhamento não só do tempo, porque as pessoas podem estar consumindo esse tempo, podem estar dentro do tempo do projeto, mas determinado job já ter estourado o tempo, já deveria ter sido entregue. Então, outra coisa que a gente faz, como eu comentei lá atrás, é o daily meeting, né? A gente faz um acompanhamento diário de tudo que foi feito no dia anterior, nesse daily meeting, com todo o time de desenvolvimento. Se ele teve algum problema ou se ele está tendo algum problema que ele não está conseguindo resolver, ele traz isso para o time de desenvolvimento e a gente discute junto, vendo se encontra uma solução para auxiliá-lo, diz o que vai fazer naquele dia e nesse ponto a gente já consegue fazer um acompanhamento de se o projeto está atrasado ou não está atrasado. Obviamente, se eu tenho prazo, data de início, prazo, tudo definido certinho para todos os jobs, todas as subtarefas, eu já consigo fazer esse acompanhamento tranquilamente, sempre sem a necessidade dessa reunião. Mas esse alinhamento de todo o time de desenvolvimento é muito importante para você caminhar para uma maturidade do time, para que você não fique tendo que fazer sempre ter esse jogo de cintura de que assim, só fulano consegue executar determinada atividade e só ciclano consegue executar outro tipo de atividade. Essa troca de informação e de conhecimento diário ali e essa ajuda na resolução de problemas por outras pessoas do time que estão executando outras atividades, muitas vezes nada relacionadas àquela dali, vão trazendo mais maturidade para o time e um time mais linear, mais alinhado, ou seja, todos eles começam a caminhar para ter o mesmo nível de conhecimento de negócio da tua empresa, o mesmo nível de conhecimento técnico das coisas que a tua empresa faz. Então, essa interação diária ali é importante ser curta, né? A gente até brinca, a gente faz ela em pé, com uma bolinha de beisebol, passando de um para o outro, só pode falar quem está com a bolinha, todos aqueles processos básicos que a maioria do pessoal que implanta alguma coisinha de Scrum já está acostumado. Mas, assim, é importante essa interação. Mas, obviamente, o gestor, diariamente, semanalmente, pode estar acompanhando tudo isso por ferramentas como a pauta timeline, que também foi bem útil para a gente, assim, nos deu uma visão muito clara dos espaços que a gente tinha não alocados para pessoas, muitas vezes. Ela estava executando alguma coisa, mas a gente não tinha alocado uma atividade especificamente num período, ou a gente estimava horas, mas não colocava a data de início e fim dessas atividades, então a coisa ficando meio solta muitas vezes tende a estourar prazos e tudo mais, porque a pessoa sabe que ela tem aquelas situações para fazer, mas não foi aquelas atividades para fazer, mas não foi definido a ordem em que aquilo é executado. Então, às vezes ele vai e começa a fazer uma outra atividade que tinha uma atividade de pré-requisito para ela, mas isso não estava claro, às vezes acaba passando despercebido no briefing ou em qualquer outra parte ali que a gente possa descrever isso. Então, a forma que a gente encontrou para organizar isso eu crio projetos para cada nova funcionalidade que vai ser feita, crio os jobs, que são os pontos de função para cada funcionalidade dessa, e assim, se eu tenho só uma pessoa trabalhando naquele job, eu detalho subtarefas dentro dele, mas eu não preciso colocar responsável, data de início e prazo, porque cada um vai ser responsável por um job, eu coloco a data de início e o prazo, que é o período em que, baseado na estimativa e baseado no meu roadmap, eu espero que ele desenvolva aquela atividade. Com isso, lá dentro do projeto, ou na pauta, em qualquer lugar, eu já consigo identificar se ele atrasou aquela atividade, se ele já estourou o prazo, e principalmente na timeline eu consigo ver a sequência das atividades que ele está fazendo. Ela me mostra lá as atividades, as barrinhas azuis, as atividades que ainda estão em aberto, as barrinhas verdes, as atividades que já foram concluídas. Então, assim, se eu abro a minha pauta timeline do mês, eu estou no dia 15 e do meio da timeline para trás tem muitas coisas em azul, eu tenho um problema, porque essas coisas já deveriam ter sido concluídas. Então, essa gestão ficou muito mais fácil com a pauta timeline.
Eu comentei da questão de um responsável por job, só uma pessoa que vai trabalhar, mas tem situações em que você cria um job e 2 ou 3 pessoas vão trabalhar dentro daquele job. Nesses casos, o que a gente faz eu não coloco um responsável para aquele job ou fico eu mesmo, gestor, como responsável daquele job, não coloco prazo e data de início, porque eu não quero que ele suje a minha timeline, que ele fique ocupando um espaço que na verdade não é verdade, porque ele estaria ocupando a minha timeline e eu não vou estar executando aquele trabalho, está fazendo só o acompanhamento. Nas subtarefas, nesse caso, a gente atribui os responsáveis de quem vai fazer cada parte dentro daquele job e coloca a data de início e data de fim dessas subtarefas. O importante de estar fazendo isso quando a gente está fazendo essa organização pré-desenvolvimento do projeto, você trabalha sempre com 2 telas, né? Vai trabalhando dentro da tela do projeto, fazendo essas estimativas, colocando datas de início, fim, organizando, já vai olhando a questão de feriados e tudo mais para não conflitar, e numa outra aba a gente já vai acompanhando como é que está ficando a timeline. Como ela é uma tela reativa, qualquer coisa que eu faça lá dentro do projeto já reage automaticamente ali dentro da timeline. Então eu consigo ir acompanhando e vendo o quão preenchido o mês daquele colaborador está. Outra coisa, outro benefício grande que a timeline trouxe para a gente nessa questão dos projetos é você colocar atividades para a pessoa fazer ao mesmo tempo. Quando você trabalha com apenas um gestor de pauta é mais difícil disso acontecer. Mas se você recebe demandas de diferentes lugares, pode acontecer de 2 ou 3 pessoas colocarem atividades para um membro da equipe fazer ao mesmo tempo. Executar 2 atividades ao mesmo tempo a gente sabe que não faz muito sentido e até para organização e tudo mais não cabe. Se você está trabalhando com timesheet, principalmente, não vai caber, porque como é que você vai apontar em 2 atividades ao mesmo tempo, que você trabalhou em 2 ao mesmo tempo? Não faz sentido. Vai passar até da carga horária do colaborador, né? Então é bem importante você fazer esse acompanhamento na pauta timeline, à medida que você vai atribuindo data de início e prazo aos jobs e subtarefas, se estão sobrando espaços vazios na pauta timeline, que você consegue adiantar o início de uma atividade. Também é importante cuidar na pauta timeline se você não tem atividades sobrepostas para uma mesma pessoa, porque isso quer dizer que você está passando 2 coisas para essa pessoa fazer ao mesmo tempo e isso não vai acontecer. Então, possivelmente uma delas você vai ter que jogar para frente e as próximas estimativas que você vai fazer você já tem que considerar isso. Então, essa atividade vai estar ocupando um outro espaço lá na frente. Então, acompanhamento de timeline foi uma das coisas que nos ajudou bastante a saber quando a gente vai entregar, se a gente consegue encaixar alguma atividade no meio. Por exemplo, nós estamos finalizando o mês de agosto, mas eu tenho meu roadmap de setembro fechado até a 3ª semana de setembro, por exemplo. A última semana de setembro quer dizer que eu tenho livre e eu não olho os próximos meses. Alguém vai e traz uma atividade que é de suma importância para o operandi, e ela vai levar 2 semanas para ser feito e, já que está livre no final de agosto, eu vou encaixar essa atividade para determinado colaborador fazer aqui. Eu não olhei o mês de setembro desse colaborador como estava na timeline, não olhei nada disso. E ele já tinha atividade para fazer a partir do 1º dia de setembro. O que vai acontecer? Tudo bem, a partir do 1º dia de outubro, desculpe. Ele vai começar a fazer essa atividade na última semana de setembro. Quando chegar em outubro, ele vai continuar fazendo essa atividade, só que o que a gente tinha planejado para ele para o mês de outubro já vai estar atrasado. Porque eu sobrepus 2 atividades, então a timeline facilita nisso também. Você identificar se realmente o que você precisa fazer dá para encaixar naquele espaço ali. Se não der, ou nós não faríamos essa atividade, ou postergaríamos a atividade do mês de outubro, ou talvez até traríamos essa do mês de outubro para frente e encaixaríamos essa na sequência. Outro ponto importante de ferramenta que o Operandi nos auxiliou a gente cobra muito a questão de timesheet para ver se o colaborador está sendo produtivo, se ele está conseguindo entregar nos prazos e tudo mais, né? Todas essas ferramentas que eu já citei. Só que também acontecem problemas no planejamento dos projetos. Erros de estimativa muitas vezes, ou erros de detalhamento de alguma coisa, de definição de alguma regra de negócio no projeto. Então, assim, outra ferramenta que nos auxiliou bastante foi o indicar retrabalho no timesheet. Porque com isso, a gente usou de um artifíciozinho extra ali, que a gente marca o retrabalho e identifica com letrinhas ali na frente se ele é um retrabalho técnico, ou seja,
foi um retrabalho por conta de alguma coisa gerada pelo colaborador ou se ele é um retrabalho de negócio, vamos dizer, que foi de planejamento, tá? Então a gente coloca lá um RTT para retrabalhos técnicos nos títulos e um RTN para retrabalho de negócio. Isso nos ajuda na hora de exportar, a gente exporta relatórios e nos mostrou que algumas vezes a gente estava estourando prazos de projetos e de atividades e entregas e a culpa não era do time de desenvolvimento, a gente estava deixando de avaliar alguns pontos durante o planejamento das atividades. Então também nos ajudou a ser mais assertivo, ajudou a gente a cobrar algumas coisas quando vem definições de produto que não estão completas. Então é outra ferramenta que é bastante importante. Esse marcar o retrabalho no timesheet é importante e também é importante identificar o que está ocasionando esse retrabalho, porque muitas vezes esse marcar retrabalho vai mostrar que, vamos pegar um caso de uma agência, pode ser um colaborador meu que está fazendo alguma coisa que os clientes não estão aprovando por questões de qualidade ou por não ter entendido briefing, por exemplo, mas também pode ser um problema de coleta de briefing do pessoal de atendimento com o cliente. No nosso caso aqui seria, em empresas de tecnologia, seria o entendimento do que o cliente que está sendo desenvolvido esse projeto espera, né? Às vezes a coleta desse briefing do que ele espera não foi tão bem feita assim. Ou o próprio cliente acabou não detalhando coisas que são importantes para o projeto dele, quando você vai e apresenta, ele te diz, não, eu preciso mais isso, mais aquilo. Então, ajuda no entendimento de como está a entrega do teu colaborador, de qualidade, se tu identificar que é um problema técnico. Se tu identificar que é um problema de negócio, ajuda a entender se o teu processo de coleta de briefing está correto ou ajuda a renegociar o contrato com o teu cliente se faltou informação da parte dele e isso vai te gerar um custo extra, uma mão de obra extra nesse projeto, certo? Então, usar essa indicação de retrabalho no timesheet é bem importante também. A questão de acompanhamentos, assim, vou passar um plano geral de que funcionalidades e telas cada membro, vamos dizer assim, da nossa equipe usa. Os desenvolvedores, basicamente, durante o processo de planejamento, a gente cria projetos, então está todo mundo dentro do projeto, fazendo estimativas, eles vão acompanhando tanto as estimativas quanto definição de data de início e prazo. A partir daí, na maioria dos casos, os desenvolvedores trabalham no Minha Pauta, certo? Porque lá a ordenação padrão dela já está por data de início e prazo e tudo mais, então a ordem em que eles devem executar as atividades é do início da lista para o final, isso não muda muito. O nosso time de qualidade, o pessoal de testes e tudo mais, e a gestão, na nossa parte, acaba acompanhando mais pela a questão de timeline, quando vai fazer as alocações e tudo mais, entender, acompanhamento do que está sendo feito no dia a dia pela pauta timesheets, mas entender em que ponto as coisas estão e tudo mais, a gente acaba fazendo um pouco de uso da pauta status também. Porque às vezes a determinada função de uma tela foi terminada, um job, no caso, foi terminado, foi passado para teste e ele está sendo testado, ele já foi testado, ele foi reprovado, tudo isso fica mais organizado na pauta por status. A gente consegue ter uma visão mais clara disso, em que pé está cada parte dos projetos, né? Esse acompanhamento que os devs fazem pelo Minha Pauta também auxilia, porque muitas vezes você atribui uma atividade para determinado programador, ou quem vai fazer desenvolvimento de layout da tela, ou quem vai desenvolver texto de alguma coisa, de algum projeto específico. Então aquele job tem um responsável só, tem as subtarefas para aquela pessoa, mas surgiu uma necessidade, ou surgiu uma dúvida, ou surgiu um problema que precisa ser resolvido com outra pessoa. Esse membro da equipe hoje já está instruído de que ele deve criar uma subtarefa para essa pessoa, colocar ela como responsável e em casos em que só a subtarefa não diz o que precisa ser feito, o que se espera daquela outra pessoa, ele acaba fazendo um comentário mencionando aquele usuário para chamar a atenção dele para que isso seja resolvido. O fato de você criar uma subtarefa e atribuir para uma pessoa já vai fazer essa subtarefa, obviamente, aparecer na pauta dela, né? Na minha pauta dela. Quando é algo muito prioritário ou que eu preciso para dar sequência no projeto e tudo mais, esse próprio membro da equipe já é instruído de atribuir um prazo para aquela atividade para que isso apareça, obviamente, mais para cima, né? Mais no início da pauta, minha pauta desse outro colaborador. Acontece casos também de que a gente precisa acionar alguém de alguma outra área da empresa, então
o processo é exatamente o mesmo. Se é o teu companheiro do lado ali de trabalho, muitas vezes você vai acabar não cria atividade, mas não vai precisar mencionar, não vai nada, você fala diretamente com ele. Mas se for uma pessoa de alguma outra área da empresa ou alguma coisa que você precisa até do próprio gestor, às vezes é importante criar essa atividade. Se tem extrema urgência para isso, coloca uma data já para até quando você precisa a resposta daquilo e menciona essa pessoa nos comentários lá, detalhando o que você precisa que ela faça e tudo mais. Isso agiliza bastante, as notificações ajudam bastante também a gente ali, essa questão de mention. Então, tirando essa questão de que telas os programadores e outros colaboradores ali do time de dev usam, os testers e tudo mais, o restante acaba sendo a gestão do projeto. Então, gestão do projeto, a gente, como eu já comentei anteriormente, a gente faz muito uso dos relatórios de timesheets, tanto para entender o momento daquele colaborador, entender o momento daquele projeto que está sendo feito, faz uso da pauta de status para entender o andamento das coisas, faz uso da pauta timeline para entender como é que, se as pessoas não estão sobrecarregadas ou não estão com tempo livre, faz uso da pauta timesheet para entender o que cada membro da equipe está desenvolvendo, está trabalhando naquele momento. Aí vem um pequeno ponto que é a questão do nosso ponto de vista, é muito mais interessante que você alinhe com o teu time para usar o timer do timesheet e não o apontamento manual. Porque com isso você consegue saber no que eles estão trabalhando exatamente naquele momento e talvez tu não precise nem fazer uso de status para saber, vamos dizer, como o pessoal faz no formato Kanban, né? To do, doing, done. Talvez eu nem precise desse doing se todo mundo fizer o uso do timesheet constantemente no meu time. Eu não preciso que ele vá lá e diga que ele está trabalhando neste momento, naquele status, até porque tu sempre fica naquela situação de que quando ele sai daqui ele vai fazer outro, além de concluir as subtarefas, concluir o job, tem que mudar o status, tem uma série de coisas que precisa ser feita. Então, se tu alinha com o teu time para ele usar o timesheet, é muito mais interessante, o timer, né, do timesheet, do que o apontamento manual. Além disso, a tela de projetos Edit nova, como eu comentei, ela vem com a questão de budget e alguns recursos novos ali, mas o principal ponto de ganho dela é a dinamicidade dessa tela. Porque assim como as outras telas novas de jobs e a modal de jobs que a gente lançou recentemente e outras telas que têm sido liberadas, ela é uma tela reativa dinamicamente. Ela não demanda mais que você dê refresh de tela ali, que você atualize a sua tela para saber o que tem acontecido nos últimos minutos ou horas naquela tela. Então, se você quiser ficar acompanhando a gestão de um projeto específico simplesmente naquela tela, tudo que for sendo feito nos jobs, concluído, alterado status, mexido em prazo, apontamento e tudo mais, tudo isso vai estar reagindo dinamicamente ali dentro. Os tempos, como eu já comentei anteriormente, que já foram apontados, vão estar sendo cruzados em tempo real, dinamicamente ali com o que foi estimado para aquele projeto. Então, essa tela nova de Projetos Edit acho que vai auxiliar bastante nesse acompanhamento no dia a dia de como é que está o andamento dos projetos, tá? Algumas coisas assim que são bem importantes, além das questões de timesheet, de hora homem ser imputado, de cobrar, de alinhar com o time a importância de estar usando o timesheet, é bem importante ter clareza de que desvios durante a execução de projetos acontecem. O importante é você entender esses desvios que acontecem durante a execução, fazer esse alinhamento para tratar esses desvios, corrigir esses problemas, terminar a execução desse projeto e, mais uma vez, vem a questão de alinhamento com o time de por que isso aconteceu, tratar essas situações, gerar relatórios desses projetos no final, abrir a tela de projeto, entender o que aconteceu nos jobs em que você estourou prazo, discutir com o teu time para alinhar para que isso te auxilie nas próximas estimativas, na próxima montagem de projeto, quando você for fazer o detalhamento de um projeto. Essas funcionalidades que eu fui citando de timesheet, timeline, pauta timesheets e pauta por status e tudo mais, é bem curioso porque com o decorrer dos anos a gente teve muita gestão à vista das coisas, muitos quadros, muito papel colado nas paredes e a gente foi abandonando tudo isso aos poucos por conta dessas ferramentas, porque elas suprem essas mesmas necessidades da gestão à vista muitas vezes. Então, é importante, óbvio,
Talvez não caibam todas essas ferramentas no processo de vocês, mas é importante ir identificando essas coisas, trocando informação com o time. Muitas vezes as pessoas, aconteceu com a gente de integrantes do time trazerem alguma coisa para a gente que a gente poderia aplicar do Operandi para resolver um problema. O time precisa fazer parte dessa gestão de projetos e desse amadurecimento de como é que vão ser feitos os processos para gerir os projetos dentro da empresa, tá? Essa troca é bem importante. Não dá para ficar na cabeça só de quem é o gestor de projetos, de quem é o gestor do time. Essa troca diária tem que acontecer. Pessoal, espero ter conseguido ser claro assim, nas minhas explicações, que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o nosso processo. Em alguns pontos eu acabei pulando de uma parte para outra do sistema, mas é mais para embasar como é que a gente chegou nessa informação, como é que a gente mudou o nosso processo para que fosse dessa forma, tá? Se alguém tiver dúvidas, podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte, podem entrar em contato com o meu LinkedIn, a gente vai deixar aí no final da apresentação. A apresentação também, os pontos que eu citei aqui e como é que a gente resolve eles dentro do Operandi, a gente também vai disponibilizar depois, o pessoal vai deixar disponível aí no link. Contatos de Facebook, LinkedIn, e-mail, eu deixo tudo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato, a gente vai ter o maior prazer de ajudar. E se tiverem alguma coisa para contribuir com o nosso processo, isso é uma troca constante, a gente costuma fazer muito isso também e a gente aprende muito com o que os clientes trazem muitas vezes de sugestões para o produto para amadurecer o nosso processo. Espero que a gente consiga estar fazendo isso com o processo de vocês também. Além disso, a gente também vai deixar disponível o link do formulário de feedback para vocês avaliarem como é que foi esse material, para dar ideias para próximos webinars. A gente conta com a colaboração de vocês aí. E um abraço.